Bora pro nosso primeiro relato. Sou caminhoneiro e a minha empresa tem regras meio suspeitas. Faz mais de 10 anos que trabalho como caminhoneiro, mas só mudei de empresa recentemente. Na verdade, eu pretendia continuar onde estava. Porém, quando meu amigo Jake me contou quanto ele ganhava, eu praticamente implorei para que ele conseguisse um emprego para mim. Aí ele me indicou. E eu consegui um trabalho depois de uma entrevista muito rápida. A entrevista por si só foi bastante estranha. Eles fizeram algumas perguntas que eu não esperava. Tipo, você já abandonou seu veículo no meio da estrada? Você tem medo do escuro? Você é religioso? Eu respondi tudo com muita sinceridade. Eu fui contratado na mesma hora. Por isso, não pensei muito naquelas perguntas bizarras. Meu trabalho era transportar produtos de carne seca até uma cidade pequena, por algum motivo. A empresa disse que o trajeto só poderia ser feito durante a noite e que eu precisava entregar até o sol nascer. Eu já estava acostumado com turnos noturnos e o salário era bom o suficiente para compensar. Então, eu não reclamei. Quando chegou o dia da minha primeira viagem, Jake explicou qual rota que eu deveria pegar para chegar até o meu destino. Também disse que o GPS da empresa estava com problemas e seria melhor não confiar nele. Antes de eu entrar no caminhão, Jake enviou uma mensagem para o meu celular e me disse: escute quando estiver na estrada. É uma explicação com algumas regras. Regras básicas. Você vai precisar seguir. Eu agradeci, entrei no caminhão e comecei a dirigir. Quando eu entrei na estrada antiga que o Jake havia indicado, eu abri a mensagem. Era uma gravação de áudio dele. E dizia o seguinte: E aí, Paulo? Bem-vindo à empresa. Sei que você é um caminhoneiro experiente, mas a nossa empresa tem uma lista de regras que precisa ser seguida, bem à risca, enquanto você estiver dirigindo. Eu vou explicar tudo por aqui. Faça o possível para seguir as instruções, certo? Também vou te enviar tudo por mensagem de texto, caso você não consiga entender alguma coisa aqui por áudio. E fez uma pausa. Primeiro de tudo, ligue o farol no alto e mantenha-o ligado durante todo o trajeto. A estrada é muito escura. Você pode perceber, mesmo com os faróis acesos, continua escuro demais. Não se preocupe com isso. Já começou. Achei aquela primeira regra estranha, mas continuei ouvindo. Nos primeiros 16 quilômetros, você vai ver uma placa dizendo sem saída. Mas ignore a placa. Apenas continue dirigindo. Se os faróis começarem a piscar nesse ponto, acelere. Dirija o mais rápido que você puder, até que as luzes parem de piscar. Eu já estava prestando mais atenção quando ele continuou. Talvez você veja um velho pedindo carona na beira da estrada. Pare o veículo e pergunte para onde ele está indo. Se ele responder para a cidade mais próxima, deixe-o entrar. Se ele disser qualquer outra coisa, acelere e não olhe para trás. A voz de Jake ficou mais séria. Se você deixar o velho entrar, ele vai ficar em silêncio por aproximadamente 1 hora, enquanto você dirige. Depois, ele vai pedir para você deixá-lo sair, mesmo que seja no meio do nada.
faça exatamente o que ele pedir. Mas depois que ele sair, não olhe para ele enquanto ele estiver caminhando pela escuridão. Eu olhei rapidamente para a estrada à frente. Tudo estava vazio. Continuei ouvindo. A essa altura, Paulo, você deve estar em torno aí do quilômetro 32. Se começar a ouvir pancadas ou rosnados vindo na parte traseira do caminhão, apenas ignore. Eles irão embora mais rápido se você mantiver uma velocidade aí constante. Portanto, tenta não acelerar tanto e nem diminuir. Mantenha a mesma velocidade que você está agora. A gravação continuou. Antes de chegar ao quilômetro 48, desligue o rádio, caso ele ainda esteja ligado. Diminuir o volume não adianta. Você precisa desligá-lo completamente. Isso é muito importante. Eu nem havia percebido que estava prendendo a respiração. No quilômetro 56, o rádio vai ligar sozinho, no volume máximo. Agora, preste muita atenção. Começar a tocar uma música, qualquer música, abaixe o volume ou desligue o rádio. Mas, se você ouvir apenas chiado, pare o caminhão imediatamente. Desligue o motor, recline o banco, feche os seus olhos. Minha mão começou a apertar o volante. Tente ficar o mais imóvel possível. Mantenha seus olhos fechados. Você vai ouvir batidas no para-brisa e no teto. Tudo ficará bem se você não abrir os olhos. Mesmo que você escute a porta do caminhão se abrindo, não se mexa. O que quer que esteja abrindo a porta vai fechá-la em alguns segundos. Depois que essa coisa terminar de farejar o interior da cabine do caminhão. A voz de Jake parecia cada vez mais distante, embora o celular estivesse ao meu lado. Quando os sons ao redor do caminhão pararem, abra os olhos bem devagar e olhe para a janela do turista. Se o vidro estiver embaçado, espere mais um minuto. Caso contrário, você pode sentar novamente e continuar dirigindo. Silêncio. E aí, o áudio voltou. No quilômetro 80, você começará a ver alguma coisa correndo ao lado do caminhão. Ela estará andando de 4, na margem da estrada. Não importa em qual velocidade você esteja, ela sempre conseguirá acompanhar o caminhão. Mesmo assim, é recomendável que você mantenha pelo menos 96 km por hora. Tente manter os olhos na estrada, porque haverá uma curva logo adiante. Depois dela, a criatura deverá desaparecer. Aquela parte já não parecia mais uma brincadeira. Porém, se a criatura continuar seguindo depois da curva, acelere e torça muito para que ela pare de seguir até a próxima. Que você vai ter apenas mais 3 curvas. Aproveite-as bem. No quilômetro 112, o caminhão começará a falhar. Ele vai parar. Mantenha calma e tente ligar o motor o mais rápido possível. Não olhe pelo retrovisor, nem para as figuras correndo em direção ao caminhão. Apenas ligue o motor. Assim que ele funcionar, pise fundo no acelerador. A gravação continuou. Por volta do quilômetro 128, você perceberá que está ficando muito quente dentro da cabine. Não adianta ligar o ar-condicionado.
ele não vai funcionar. Tente tirar o casaco, a sua blusa, mas não abra a janela em hipótese alguma. Minha testa começava a suar. Também não tente dormir. Mesmo que a estrada esteja reta, você pode acabar saindo da pista e caindo de um penhasco, se você fechar os seus olhos. Jake fez uma pausa. Se você precisar ir ao banheiro, faça isso somente entre os quilômetros 136 e o 144. E ainda, certifique-se bem que o farol alto esteja ligado durante todo o tempo. Não saia da estrada e nem da área iluminada pelos faróis. Eu engoli seco. Quando terminar de usar o banheiro, talvez você veja alguém se mexendo atrás do caminhão. Assim que você se virar, não tente acompanhar esta pessoa. Você só vai ficar andando ao redor do caminhão enquanto ela continuará aparecendo atrás da próxima esquina. Ela quer você fora do caminhão pelo maior tempo possível. A voz dele ficou ainda mais grave. Se você ouvir um grito agudo ao longe, enquanto estiver urinando, corra de volta para o caminhão e acelere. Não importa se você se mijar todo nas calças. Não perca nem um segundo no caminho de volta. Eu já não achava que Jake estivesse tentando me pregar uma peça. Independentemente da quilometragem, por volta das 3 horas da manhã, o seu celular vai começar a tocar. Não atenda. Não importa quem esteja te ligando, nem mesmo se for eu. A pessoa tentará fazer você atender 3 vezes antes de te enviar uma mensagem. Não abra a mensagem. Novamente. Seja quem for, ignore. Eu olhei para o relógio do painel. Faltava bastante tempo para as 3 horas da manhã. No quilômetro 170, talvez, você veja um par de faróis vindo na direção contrária, ao longe. Se isso acontecer, desligue imediatamente os faróis e espere o outro caminhão passar. Depois que ele estiver passando, você poderá ligar os seus novamente. Repita o procedimento com qualquer outro veículo que se aproximar. Não buzine, não faça nada para chamar a atenção deles. A respiração dele ficou audível. Continue olhando pelo retrovisor. Se perceber que os faróis do caminhão estão fazendo uma curva e retornando na sua direção, fuja o mais rápido que puder. E reze. Reze para ser mais rápido do que eles. As palavras ficaram ecoando na cabine. Ao chegar ao quilômetro 192, você verá uma placa indicando velocidade máxima de 32 km por hora. Reduza a velocidade para 32 km por hora e não ultrapasse esse limite. O som pode atrair uma atenção totalmente indesejada. Você só poderá acelerar novamente quando encontrar outra placa informando que o limite de velocidade terminou. Eu queria muito desligar aquele áudio, mas eu não conseguia tirar as mãos do volante. Por volta do quilômetro 208, você poderá ver uma mulher cenando e pedindo ajuda. Não reduza a velocidade e tente não olhar para ela. Depois que a mulher ficar para trás, observe pelo retrovisor. Se ela ainda estiver na estrada, você está seguro. Mas, se ela tiver desaparecido, olhe para frente. E nem pense em olhar para o banco do passageiro, independentemente do que enxergar pelo canto do olho. A gravação parecia estar chegando ao fim. Quando chegar ao quilômetro 224, você estará seguro. A partir dali, basta seguir em frente até o destino. Simples a viagem, tranquilo.
Não tente fazer nenhuma conversão enquanto estiver nesta estrada. Se fizer isso, acabará dirigindo até ficar sem combustível. E se isso acontecer, você estará morto. Jake respirou fundo. Também não use o GPS até chegar à cidade. Ele vai conduzir você por uma estrada de terra antiga e vai fazer com que você dirija em círculo. Quando você chegar ao local do cliente, os funcionários cuidarão do resto. Se você tiver alguma dúvida, me avise. A gravação terminou. Fiquei alguns segundos em silêncio, encarando a estrada escura à minha frente. Então eu comecei a rir. Eu achei que o Jake estivesse me pregando uma peça. Mas isso foi antes dos meus faróis começarem a piscar. Enfim. E aí, pessoal, o que vocês acharam desse primeiro relato? Claro, eu achei muito bizarro todas essas regras, né? No nosso último vídeo, nós tivemos um de regras também bem bizarras, que foi do Dino, o entregador de pizzas. Vai estar passando aqui em cima. Nosso último, se você não assistiu, vai lá acompanhar. Ficou bem legal, foi muito bacana. Só que eram regrinhas que ia mudando de pedido. Esse aqui, amigo caminhoneiro, é bem pior, né? As regras é bem estranho. Mas eu achei muito legal, muito bacana. E vamos seguir para o nosso segundo relato. Se você estiver curtindo aí, já deixa o seu like aqui pra gente. Muito bacana essa interação comigo aqui. Para eu saber que eu tô mandando bem aqui nos relatos. Para que vocês possam continuar recebendo conteúdos aqui. Pessoal, bora então pro nosso segundo relato. Eu dirijo um caminhão, sabe? Não sou um daqueles caminhoneiros com um veículo turbinado e um apelido ridículo para se gabar. Sou apenas um sujeito com carteira de motorista, um monte de dívidas e a tarefa de transportar móveis baratos de um depósito sem graça para o outro. Minha vida é uma sequência de estradas solitárias, café de posto e o zumbido constante e hipnótico de um motor a diesel. Já vi praticamente todos os cantos deste país pela janela do meu para-brisa. E eu achava que já tinha visto de tudo. Mas eu estava absolutamente errado. Isso aconteceu ontem à noite. Naquele trecho notório e deserto da I-80. Deve ser a Interestadual 80, né? Esse aqui é um relato gringo, tá, galera? E atravessa as planícies salinas do estado. É um lugar que parece a superfície da lua, plano, branco e vazio. Por mais de 150 quilômetros em todas as direções. Eram 3 horas da manhã. A estrada era uma fita preta e reta, se desenrolando no meio do nada. A única iluminação vinha dos meus faróis altos e de um céu repleto de estrelas brilhantes. Eu dirigia havia umas 10 horas seguidas, tentando cumprir o prazo e uma entrega em Salt Lake City. Meus olhos já ardiam. Meu cérebro era uma confusão entorpecida e saturada de cafeína. Foi então que eu vi algo se movendo. Estava no deserto de arbustos, bem no limite alcançado pelos meus faróis. A primeira coisa que pensei foi um coiote. Talvez um cervo tivesse se afastado demais de qualquer área de vegetação. Continuei olhando para a estrada, mas fiquei alerta. Então eu vi aquilo novamente. Era uma forma alta e saltitante, movendo-se com uma graça aterrorizante e antinatural. Estava acompanhando o meu caminhão. Eu dirigia a cerca de 100 km por hora. Meu sangue gelou. Eu tirei o pé do acelerador e o caminhão diminuiu para aproximadamente 96 km por hora. A forma na escuridão diminuiu a velocidade junto. Suas pernas longas e finas se moviam com um ritmo fluido, quase sem esforço. Meu coração começou a martelar contra as minhas costelas. Eu pisei no acelerador, o motor roncou e o caminhão voltou a atingir cerca de 112 km por hora. A criatura acelerou junto, permanecendo perfeitamente de maneira paralela à minha cabine. Parecia um galgo cinzento e silencioso correndo pela noite. Eu não conseguia distinguir nenhum detalhe, apenas uma silhueta. Era vagamente humanoide,
mas alta demais e magra demais. Os braços eram compridos demais, suas passadas incrivelmente largas. Ela corria com um movimento suave, deslizante, como se os pés mal tocassem o chão. Aquilo durou cerca de 8 quilômetros, uma eternidade para mim. Havia apenas o rugido do motor e a presença daquele corredor impossível, deslizando silenciosamente pela escuridão. A minha mente tentava encontrar desesperadamente alguma explicação lógica. Ilusão de ótica? Um reflexo estranho pela janela? Mas aquilo era consistente demais, era real demais. A minha mão estava escorregadia por causa do suor frio. Ela alcançou o rádio PX. Era um hábito antigo, uma lembrança da época anterior aos celulares. Na maioria das vezes, os canais eram apenas cheios de estáticos e chiados. Pessoal, o rádio PX, não sei se vocês sabem, aqui no Brasil o pessoal usa ainda. São aqueles rádios de comunicação que os caminhoneiros utilizam, né, para conversar entre si ali. Como se fosse aqueles na época do Nextel que a galera usava, sabe? Rádio. Então, alguns caminhoneiros utilizam ainda. Vamos lá. Mas no meio da noite, às vezes era possível encontrar outra alma solitária com quem conversar. Eu apertei o botão do microfone. A minha voz saiu trêmula e rouca. Atenção, canal 12. Alguém na I-80, sentido leste, cerca de 170 quilômetros a oeste do lago. A estática respondeu com um chiado. Eu estava quase desistindo quando uma voz explodiu no alto-falante. Era uma voz cansada e velha, rouca por uma vida inteira de cigarros e café de posto. Estou ouvindo, motorista. Qual a sua localização? Eu não sei. Gaguejei. Acho que estou vendo uma coisa correndo ao meu lado. Houve uma longa pausa do outro lado da transmissão. A estática chiou, estalou. Quando a voz do velho voltou, todo o cansaço havia desaparecido. Naquele lugar havia uma urgência, fria e afiada. Filho, escute bem, disse ele, tom baixo, sério. Escute e faça exatamente o que eu mandar. Você está vendo um corredor alto e veloz na escuridão? Sim. Certo. Você está diante de um corredor que nós chamamos de Persis. Agora, você vai seguir algumas regras, bem simples, entendeu? São simples. Você não pode quebrá-las, por nada. Mas, quais são as regras? Regra número 1. A voz estralava no rádio. Não tire os olhos da estrada para ficar olhando para ele. Você pode percebê-lo pelo canto do olho, mas deixe-o lá. Não fique olhando e dando toda a sua atenção para a criatura, entendeu? Sim, entendi. Mantive os olhos fixos nas faixas brancas do asfalto, mesmo com o meu cérebro gritando para que eu olhasse para a direita. Regra número 2. Você não reconhece a presença dele de maneira alguma. Não pisca os faróis, não buzina e não fala com ele. Para você, ele não existe. É apenas uma sombra, uma distorção da luz. Você não oferece nada a ele. Entendi. Regra número 3. Disse o velho, baixando ainda mais a voz. Essa é a mais importante. De jeito nenhum, filho. Separa o veículo. Por motivo algum. Não por causa de pneu furado, de luz piscando, ou mesmo se o motor pegar fogo. Você mantém esse caminhão em movimento até o sol nascer. Você está me ouvindo? Mas o que é isso? O que ele pode ser? Houve outro longo suspiro pesado
do outro lado do rádio. Ele é um guia. O problema é que você não quer ir para onde ele está tentando te levar. Continue dirigindo. Mantenha os olhos na estrada. Siga para o leste. E reze para que você tenha combustível até chegar ao amanhecer. O rádio ficou em silêncio. Ele havia ido embora. E eu estava sozinho novamente, com o corredor em silêncio. E agora eu tinha 3 regras terríveis que eu tinha que seguir. Tentei me concentrar, manter os olhos na estrada, não reconhecê-lo, não parar. Parecia simples o bastante, mas a presença dele, uma sombra constante, saltitante no canto da minha visão, era uma distração impossível de ignorar. Eu olhei para o GPS, esperando que a visão familiar reconfortante do mapa digital me desse algum ponto de referência. Mas a tela estava errada. O pequeno ícone que representava o meu caminhão não estava mais sobre a linha reta da estrada limpa da I-180. Ele aparecia em uma estrada fina e cinzenta que não existia no mapa, uma estrada que desviava para um ponto vasto e branco, sem nome na tela. O GPS ainda registrava a minha velocidade e a minha direção, mas mostrava o caminhão em uma estrada que não existia. Meu coração parou. Eu ergui os olhos e foi então que eu vi luzes fracas e tremeluzentes que brilhavam ao longe. As luzes de uma cidade. Era impossível. Eu conhecia aquele trecho de estrada como a palma da minha mão. Não havia nada ali, nenhuma cidade, posto de gasolina ou sinal de civilização, por pelo menos mais 80 quilômetros. Mas as luzes estavam lá, quentes e convidativas, em meio a toda aquela escuridão opressora. E o corredor? Ele ainda estava correndo ao meu lado, ao lado do meu caminhão. Ergueu lentamente um de seus braços longos e finos, e então apontou. O gesto era lento e deliberado, direcionando a uma saída que eu sabia, com absoluta certeza, que não deveria estar ali. A estrada levava diretamente àquela cidade fantasma. Era uma ordem silenciosa e inegável. Um convite educado, porém firme, para um lugar onde eu não queria ir. Regra número 3: não parar. Mas e quanto a virar? O velho não havia dito nada sobre virar. Minhas mãos estavam escorregando no volante. A vontade de virar, seguir as luzes e obedecer à indicação silenciosa do corredor era quase uma sensação física, uma atração magnética. Mas a voz do velho ecoava mais alto em minha cabeça. Você não quer ir para onde ele está levando você. Continuei em frente, mas mantive os olhos na estrada real, solitária e familiar da I-180. Ignorei a saída fantasma. Ignorei o braço silencioso apontando pelo canto da minha visão. No instante que passei pela saída, a atmosfera dentro da cabine mudou. O ar ficou frio e pesado, e o corredor? Ele já não estava saltitante graciosamente. O movimento suave e fluido havia desaparecido. Em seu lugar, surgiu um ritmo brusco, irritado, frenético. Ele ainda acompanhava o caminhão, mas agora corria com raiva, como se estivesse tomado por uma energia frustrada. Eu havia desobedecido. Mais adiante eu vi luzes piscando. A primeira coisa que pensei foi que se tratava de uma viatura policial. Uma onda de alívio percorreu o meu corpo. Mas quando me aproximei, percebi que era apenas um carro parado no acostamento, e o pisca-alerta funcionando em ritmo constante e solitário. A porta do motorista estava escancarada. E, perfeitamente imóvel ao lado do veículo, recortado pela luz laranja, e internamente havia outro corredor. Ele não se movia.
estava parado como uma estátua, com a cabeça virada na direção do caminhão que se aproximava. Estava esperando. Seu parceiro havia falhado em me conduzir para fora da estrada. Então, aquele segundo corredor havia preparado um bloqueio. Regra número 1, não olhe para ele. Regra número 3, não parar. Meu pé tremia sobre o acelerador. Cada instinto do meu corpo gritava para que eu diminuísse a velocidade e desviasse. Mas eu conseguia ouvir a voz do velho. Continuei em frente. Concentrei-me no espaço entre o carro parado e a faixa branca. Uma abertura que mal era larga o suficiente para o caminhão passar. Quando cheguei à altura do veículo, mal consegui evitar uma olhada. Por uma fração de segundo, meus olhos encontraram os do corredor, mas ele não tinha rosto. No lugar dos olhos e da boca, havia apenas uma extensão lisa e cinzenta, sem pele, sem nenhum traço. Quando meus faróis altos o iluminaram, aquele rosto vazio se virou. A cabeça acompanhou a cabine enquanto eu passava. Era uma acusação silenciosa e condenatória. Atravessei o espaço entre o carro e a faixa, com o espelho lateral do caminhão raspando poucos centímetros da porta aberta. Pelo retrovisor, vi o corredor ainda parado, uma sentinela silenciosa e seu rosto sobre as luzes piscantes. Então, ele começou a se mover, saltitando atrás de mim e se juntou ao parceiro na perseguição irritada e frenética. Agora eram dois. As horas seguintes foram a forma mais pura e concentrada de terror que já experimentei. Duas formas silenciosas e saltitantes corriam na escuridão, uma de cada lado do caminhão. A estrada à minha frente parecia se contorcer, e as faixas brancas ondulavam como cobras. As luzes da cidade fantasma surgiram e desapareceram no horizonte, como um canto de sereia ao qual eu precisava resistir, constante e ativamente. Meu GPS era completamente inútil. A tela havia se transformado em uma confusão de estradas inexistentes e uma topografia impossível. Eu estava sozinho, no escuro e em um lugar que já não obedecia às regras do mundo que eu conhecia. A minha única bússola era a lembrança da voz do velho caminhoneiro. A minha única esperança era a promessa fraca e cinzenta do amanhecer no horizonte ao leste. Continuei dirigindo, mantendo os olhos na estrada. Eu não reconhecia a presença deles. Eu não parei. E, quando os primeiros raios de sol, hesitantes e abençoados, finalmente começaram a perfurar aquela maldita escuridão, eles foram embora. Não correram, não desapareceram, simplesmente deixaram de estar ali. O mundo, do outro lado do meu para-brisa, era novamente o deserto familiar de Utah, vazio, silencioso e bonito. O GPS emitiu um sinal e a tela voltou ao normal. O ícone do meu caminhão estava perfeitamente posicionado sobre a linha solitária e reconfortante da I-180. Eu dirigi até chegar à cidade. A cidade de verdade. Entreguei a minha carga e pedi demissão. Agora, eu estou em um quarto barato de hotel, a mais de 1.600 quilômetros daquele trecho da estrada. Mas eu sei que não estou seguro, porque ontem à noite eu quebrei a regra número 1. Eu olhei. Eu deixei que ele me visse olhando para ele. E tenho uma sensação terrível, firme e impossível de me afastar. Na próxima vez em que eu estiver dirigindo por uma estrada solitária, tarde da noite, um corredor estará lá novamente. E ele não estará lá para me fazer segui-lo. Ou... eu só não entendi como é que ele conseguiu fazer eu olhar e ele conseguiu escapar. Não sei se o olhar foi só... tipo, beleza, você olhou e você conseguiu escapar, ou se foi uma estrada menor. Não entendi, mas... cara, que relato da hora.
unir ali, né? Será que vai chegar? Não vai? Cara, muito bom. 2 relatos pesadíssimos aqui. Muito bom mesmo. Bom demais, bom demais. Gostei, gostei muito, muito, muito. Vamos para o nosso terceiro relato. Aqui agora para a gente poder fechar a noite. Certo? Nosso terceiro relato, pessoal, começa da seguinte forma. Sou motorista de entregas em uma floricultura e alguns dos nossos clientes não são humanos. E lá vai ser o mesmo esquema do... Tá bem parecido com o nosso vídeo da semana passada, né? Fazendo entregas aí pra galera que não é exatamente humano. Vamos ver o que é. Ele já começa já se justificando aqui, né? E, ó, não tô exagerando quando digo isso. Quando eu afirmo que alguns dos nossos clientes não são humanos, quero dizer exatamente isso. Começa assim. Em uma entrega, posso levar tulipas para um simpático casal de idosos e na seguinte entrega, posso estar levando flores para uma família de monstros lêmures de 3 cabeças. Vou colocar uma foto. Que tipo de monstro seria isso, tá? Para vocês saberem. Minha folha de pedidos nunca informa qual tipo de cliente vou encontrar. Embora, quando preciso entregar algo, como uma planta doméstica coberta de óleos, geralmente consiga fazer uma suposição razoável do tipo de monstro. Deus me livre errar alguma instrução de entrega. Certa vez, entreguei acidentalmente um buquê de formatura na casa ao lado. Quase tive a cabeça arrancada por uma tigresa licântropa. Depois, ela ligou para a loja reclamando que eu havia estragado o dia especial da filha dela. A maneira como consegui esse emprego não teve nada especial. Eu estava passando por dificuldades. Encontrei um anúncio no Zip Recruiter. Dirija seu próprio carro, seja seu próprio chefe. Ganha $75 por dia. Pensei, bem, vamos ver no que isso dá. Quando cheguei ao estacionamento, o prédio imundo, escondido no fundo de um beco. Peguei meu currículo, e sem impresso, ajeitei o paletó, uma estampa floral que eu havia vestido para a ocasião. Não me julgue, eu estava desesperado. Entrei na Southwest Sunsets Floral. Para ser justo, o lugar parecia exatamente como se esperaria de uma floricultura local bem cafona. Havia baldes cheios de flores, 2 moças organizando as prateleiras, com vasos de orquídeas, e a mulher que, alguns minutos depois, se tornaria uma das minhas supervisoras. Bem-vindo a Southwest Sunsets, ela disse, com o mesmo tom que provavelmente usava com os clientes. Como posso ajudá-lo? A mulher cujo nome eu descobri mais tarde ser Ana era uma mulher de meia idade, vestia uma camiseta tie-dye, macacão jeans, brincos enormes no formato de argola, um óculos com estampa de oncinha e um de seus tênis Converse vermelho estava desamarrado. Eu me sentia até formal demais para aquela ocasião. Então eu disse: vim para a entrevista. Entrevista? Aí eu disse: eu liguei ontem. Fiquei apontando de uma maneira meio desajeitada para o meu currículo sobre o cargo de... E aí ela respondeu: ah, o emprego de motorista. Ela sorriu com uma alegria calorosa, como uma professora de jardim de infância. Sim, aqui está a ficha de inscrição. Ela me entregou um formulário. Assim que terminar, traga para nós, junto com sua carteira de motorista e o comprovante do seguro. Então, poderemos colocá-lo em uma rota. Eu ergui as sobrancelhas. Vocês vão simplesmente me dar o emprego? Aí, pessoal, de novo. Tá vendo? Não tem muita escolha quando o negócio é estranho. Fique esperto,
É igual um ditado que meu pai costuma falar: quando a esmola é muita, o santo desconfia. Então fique esperto. Vocês vão simplesmente me dar o emprego? Ela lançou um sorriso vazio. O que mais deveríamos fazer? Eu respondi: não sei, a maioria dos lugares fazem uma entrevista primeiro. E ela diz: não aqui, balançando a cabeça. Entrevistas são chatas. Além disso, já temos tudo o que precisamos. Ignorei o alerta daquela declaração misteriosa. Certo, preenchi a ficha e Ana me entregou um contrato para ler e assinar. Não, não sou idiota. Li o documento com atenção. E para ser justo, eles foram completamente transparentes sobre os riscos do trabalho. O contrato dizia como deixar de seguir as instruções de entrega pode resultar em ferimentos, morte ou maldições metafísicas. Não aceite gorjetas de clientes com chifres ou asas. Todas as flores murchas devem ser entregues ao mofo ao final do turno. Eu já havia passado por tantos empregos ruins que presumi que aquilo fosse apenas algum tipo de brincadeira para mostrar aos novos funcionários como era divertido trabalhar ali. Algo que muitos lugares administrados por gerentes de recursos humanos millennials costumam fazer. Então, assinei o contrato e voltei ao escritório de Ana. Quando entrei, ela estava conversando com um homem careca, vestido com uma camisa social xadrez azul, enfiada por dentro de uma calça cinza. Ele estava de costas para mim, então não consegui ver o seu rosto. Ana percebeu a minha presença e olhou por cima do ombro dele. Obrigada por preencher tudo, ela disse ao me ver. Mais uma vez, com aquele sorriso de professora de jardim de infância. Ela apontou para o homem. Nautilus, esse é Theodore, nosso novo motorista. Enquanto eu me perguntava por que alguém daria ao próprio filho o nome de Nautilus. Galera, eu não sei pronunciar esse nome, peço perdão. O homem careca se virou, respondendo imediatamente a minha pergunta. A cabeça dele era de polvo. Nautilus. Tá. Quero dizer, literalmente, era uma versão nerd do David Jones. Ele usava óculos redondos sobre os pequenos olhos de polvo, tentáculos ocupavam o lugar onde deveria estar sua barba, e um relógio fitness de borracha estava enrolado em seu pulso. Logo acima das pequenas antenas de camarão que serviam como seus dedos. Ok. Theodore, disse Nautilus, enquanto algo parecido com um sorriso surgia entre seus tentáculos. Ele estendeu a mão. Prazer em conhecê-lo. Ninguém nunca me ensinou como reagir a alguém com a cabeça de um polvo. Pensei por alguns segundos, lembrei-me daquelas coisas que havia visto durante meu breve período trabalhando no KFC. E decidi que já tinha presenciado situações piores. Apertei sua mão e parecia uma antena de camarão. Theo, repetiu ele. Seus tentáculos se contorciam enquanto falava. Sou Nautilus. Marido de Ana. Marido. Nós dois somos os donos desta loja. Prazer em conhecê-lo, Nautilus. Respondi rigidamente. Eu me sentia como se tivesse dissociando dentro de um sonho febril. Eu tô na mesma pegada. Eu olhei para o contrato que vinha acabado de assinar, reli algumas cláusulas que minutos antes havia considerado ficção. Depois da revelação repentina de que lêmures humanoides existiam, comecei a enxergar tudo de uma maneira completamente diferente. Preciso fazer uma pausa para me defender. A maioria das pessoas que se encontrassem em uma situação como aquela rasgaria o contrato, sairia pela porta e nunca mais olharia para trás. Eu acho que talvez eu faria isso. E vocês? Vocês chegariam a fazer alguma entrega
só pra ver o que vocês iriam encontrar? Ou vocês iriam também já rasgar e já era? Fala aqui pra mim nos comentários. O que vocês iriam fazer? Havia mais bandeiras vermelhas naquela loja do que rosas vermelhas. Mas para mim, aquela era a melhor oportunidade que eu tive em meses. Veja bem, a maioria dos empregadores com que eu fazia entrevistas, eu ouvia falar sobre adaptações previstas pela ADA. E aí jogava meu currículo no lixo. Eu não sei se isso é algum termo americano lá, galera. Nos últimos 10 anos, eu vinha perdendo lentamente a capacidade de andar. Por algum motivo, aquela doença progressiva havia invadido todos os aspectos da minha vida. Até que manter o emprego se tornou praticamente impossível. E não venha me dizer nos comentários para solicitar um auxílio por invalidez. Eu já fui rejeitado 2 vezes. Depois, uma agência de defesa dos direitos das pessoas com deficiência me rejeitou outras 2 vezes. E em seguida, 2 advogados me disseram que eu não teria um caso forte o suficiente para estar preso em uma cadeira de rodas. Então, até eu me tornar um completo paraplégico, eu tô condenado a pular de emprego em emprego. Então, eu mal tô conseguindo sobreviver. Aqueles 2 queriam me contratar para um trabalho mortal. Se eu não aceitasse, morreria de fome de qualquer maneira. Naquele momento, tentei racionalizar a situação. Eu vivia lutando por um tempo que eu desejava desesperadamente acreditar que aquilo era uma boa oportunidade. Afinal, eles eram simpáticos, pareciam felizes em me ver e estavam ansiosos para que eu começasse. Talvez fosse apenas um casal amigável de meia idade, donos de uma floricultura. Talvez tivessem acelerado o processo porque encontrar pessoas dispostas a entregar flores para horrores Lovecraftianos fosse um pouco difícil. Talvez fossem apenas 2 pequenos empresários enfrentando dificuldades e precisam de um motorista. Eu queria muito acreditar nessas desculpas, mas me lembrei do que Ana havia dito. Já temos tudo que precisamos. Bastou olhar para os olhos de Ana para que eu entendesse. A alma fria e calculista escondida por trás. Daquela aparência alegre e visível por um instante. Ela sabia por que eu estava ali. Sabia que eu estava desesperado o bastante para aceitar. Nautilus apontou para as folhas em minhas mãos. Você tem alguma dúvida sobre o contrato? Eu olhei para ele, depois para Ana. Por um momento, aquela alma implacável pareceu atravessar sua aparência fofa. Ela me observava, esperançosa. Assenti, rendendo-me ao meu destino. E me voltei para Nautilus. Várias, respondi, mas estou disposto a ignorá-las. Maravilhoso, disse Ana. Entreguei o contrato para ela. Ana digitalizou em um computador antigo, usando uma copiadora dos anos 90, que parecia ter tossido quando foi ligada. Poucos minutos depois, eles imprimiram a minha primeira folha de rota. Eu estava colocando no carro uma série de arranjos de flores. Em sua maioria, pareciam perfeitamente normais. Quando Nautilus me entregou o último buquê, ele me parou na saída. Lembre-se, dando um tapinha no meu ombro, leia sempre as instruções da entrega. Havia uma seriedade em sua voz que me disse para levar o seu conselho a sério. Meu pai é advogado. Menti. Sei ler as letrinhas miúdas. A primeira rota que recebi era pequena. Apenas 3 paradas. Sentei-me no banco do motorista, liguei meu Kia Soul roxo, modelo 2013. Coloquei o GPS no celular. Um buquê com rosas de chocolates para o senhor Satânico Zeme. Em um escritório de advocacia próximo. Um arranjo funerário para a senhora Rosa N. Uma planta chamada Dama da Noite Fétida.
para Melissa B. em um parque de trailer chamado Bloodshed Acres. Pesquisa por Bloodshed Acres no Google Maps, como esperado, não trouxe resultado algum. Então eu fiz o que me disseram e li as instruções. Siga pela rodovia indicada na folha e continue pela estrada deserta. Vire à esquerda na primeira bifurcação e siga em frente até encontrar a 10ª placa de pare. Estacione no acostamento e caminhe 50 passos para o norte, atravessando o deserto. Você encontrará uma pequena pia de pedra ao lado de um portão enferrujado. Lave as mãos com a água que estiver dentro da pia e bata 3 vezes no portão. Quando ele abrir, volte ao carro e entre no parque e siga até a unidade número 333. Por alguns instantes, perguntei-me se aquele ritual poderia me condenar à danação eterna. Talvez. Então, meu estômago roncou, lembrando-me da necessidade imediata de conseguir dinheiro para a comida. Dei-me de ombros. Organizei a rota no GPS para percorrer o menor número possível de quilômetros e partir. O escritório de advocacia ficava do lado leste da cidade. Decidi não fazer a piada óbvia sobre alguém ser chamado Lorde Satânicos e ser advogado. Mas ela passou pela minha cabeça assim que entrei no estacionamento. Cheguei à entrada com as rosas e o chocolate nas mãos. Tirei uma foto das flores, diante do número e do endereço. Como precisava fazer com um buquê para comprovar a entrega. Quando eu entrei no escritório de advocacia, ele era mais normal do que eu já tinha visto. Havia uma grande recepção de mogno, com nomes de advogados gravados em letras douradas. Uma frase em Times New Roman na parede. Algumas poltronas confortáveis e uma estação de café no canto, servindo como sala de espera. Mas havia um problema. Eu conhecia aquele advogado. Não pessoalmente, é claro. Porém, todos da minha cidade natal conheciam seu nome e seu rosto, pois seus anúncios estavam espalhados em todos os lugares. Você sabe o tipo. Advogados locais com outdoor e estão por toda parte, dizendo para você ligar caso tenha sofrido um acidente ou queira receber alguma indenização. Se o nome dele fosse Lorde Satânicos, eu saberia. Ele estaria estampado em letras enormes em todos os pontos de ônibus e outdoors da cidade. Eu verifiquei a folha de pedidos. Não havia nenhuma instrução especial para aquela entrega. Meu erro foi simples. Quando Nautilus disse para eu ler as instruções, presumi que elas estariam corretamente identificadas e que ninguém na loja cometeria erros. Entreguei o buquê de rosas e depois abri novamente o porta-malas. A dama da noite fétida ainda estava onde eu havia colocado, presa entre algumas toalhas e caixas que me deram antes de sair. Conferi a etiqueta da Melissa B na planta e, em seguida, a etiqueta do Lorde Satânicos no buquê de rosas. Então li. Na Southwest Sunsets, era realmente como qualquer outro emprego sem futuro que eu já tinha antes. Eles diziam que era uma regra importante e depois cometiam erros o suficientes para tornar impossível você seguir ela corretamente. Era quase encantador. Troquei as etiquetas e levei o buquê de rosas até a recepção, cujo nome, como eu havia adivinhado, era Melissa. É do meu marido, pelo nosso aniversário. Ele me disse, estamos casados há 30 anos hoje. O sorriso em meu rosto iluminou a sala como um raio de sol, atravessando nuvens de tempestade. Por um breve momento, aquele trabalho pareceu gratificante. Aquele sorriso radiante é o motivo pelo qual inclui essa pequena distração na minha história de terror. Eu fiz o dia de Melissa. Lembre-se disso mais tarde, porque o que vou contar agora faria a maioria das pessoas abandonar aquele emprego.
E não estou falando da entrega em Bloodshed. Aquela foi tranquila. Seguir as instruções não foi um problema. E descobri que Lord Satanix era apenas um demônio comum, com cerca de 120 anos. Ele abriu a porta usando um pijama xadrez, cheio de buracos e cheirando a dormitório universitário. Uma música do Nirvana tocava em algum lugar no canto da sala. Ele era um sujeito patético e sem futuro. A Dama da Noite Fétida, segundo me explicaram, era como sálvia para os demônios. E com o tempo descobri que aquela era uma entrega bastante normal. Mas então não é sobre isso que eu estou aqui para falar. Estou aqui para falar sobre Rosa. A capela ficava no meio do fim do mundo, enterrada no deserto, a vários quilômetros da estrada de terra mais próxima e ainda distante de qualquer shopping. Parecia uma escola antiga que não recebia reformas desde os anos 70. As calçadas estavam rachadas e a cerca de arame havia sido deformada pelo sol e cortada em vários pontos por crianças que queriam matar aula. Ninguém atendeu quando eu bati à porta, mas ela estava destrancada. Tirei uma foto das flores distante do número e do endereço e entrei, esperando encontrar alguém para quem pudesse entregar aquela grande cesta de lírios. O endereço estava tão abandonado quanto o exterior. O piso de linóleo estava amarelado pela idade e coberto de marcas de pneus. As paredes pintadas de azul estavam desgastadas. Estavam cobertas de símbolos que eu descobriria mais tarde serem letras enoquianas. Algumas vitrines, que provavelmente haviam sido usadas para exibir trabalhos escolares, agora tinham crucifixos de madeiras decorados com qualquer tipo de lixo colorido que os moradores haviam encontrado. Embalagens de doces, cartas de Pokémon rasgadas e todo lixo de coisa que se pode encontrar em uma escola abandonada de que não tenha sido saqueada por invasores. Bizarro. Olhei por uma janela no fim do corredor. Do outro lado havia um parquinho ao ar livre. A tinta do equipamento de aço estava desbotada e descascada. Anos de exposição ao sol do deserto. Já havia rachado e descolorido os assentos de plástico, balanços. Para minha surpresa, havia pessoas brincando no parquinho. 4 delas, 3 idosas, todas nuas, exceto por faixas brancas e roxas enroladas ao redor do pescoço. Apesar dos músculos flácidos e dos dedos artísticos, balançavam-se no parquinho, rindo e provocando uns aos outros como crianças. Falavam em uma língua que eu nunca tinha ouvido. Depois de algum segundo, perceberam que eu os observava. Imediatamente ficaram em silêncio. Desceram dos balanços e se alinharam na borda da calçada, olhando para mim. Não se aproximaram, não falaram comigo, nem sequer se mexeram, apenas ficaram encarando. O ar tornou-se hostil de repente. Murmurei um pedido de desculpas para ninguém em particular e me virei para ir embora. Quase esbarrei em outra mulher idosa, que estava a poucos centímetros atrás de mim. Ela me lançou um olhar ameaçador. Eu não ouvi ela se aproximar. E então compreendi. Não havia lido as instruções de entrega. Com os dedos trêmulos, puxei a folha de pedidos do bolso. As instruções estavam escritas na mesma língua dos símbolos nas paredes. Esfreguei as têmporas, claro. Eles diziam para seguir as instruções. Em seguida, escreviam tudo em uma língua que eu não conseguia ler. Olhei para as paredes e, sem ter ideia melhor,
Mostrei a folha para a mulher que estava diante de mim. Ela leu, assentiu e fez um sinal para que eu a seguisse. Sem saber mais o que fazer, obedeci em silêncio, segurando os lírios funerários. A mulher que me levou, ao que presumir, ter sido a cozinha da escola. O local estava ocupado por mais 4 idosos, vestidos, ou melhor, despidos, de maneira semelhante às pessoas do parquinho. Eles estavam reunidos ao redor de uma mesa de refeitório coberta por tecidos de cetim, roxo e branco, combinando com as faixas em seus pescoços. Uma mulher, que presumi ser Rosa, estava deitada sobre a mesa. Suas mãos estavam cruzadas sobre o peito, e seu rosto tinha uma palidez de morte. Minha guia apontou para a plataforma atrás do altar improvisado. Havia 5 plataformas ao todo. As outras já estavam ocupadas por lírios, rosas brancas e hortênsias. Coloquei meu arranjo no espaço vazio. Foi quando tive uma visão melhor do altar. Várias velas cercavam o corpo de Rosa. Todas haviam queimado completamente, e a cera amarelada escorria sobre o cetim pelo chão. Os idosos formavam um círculo ao redor de Rosa, cada um ao lado de uma parte do corpo. A perna, um braço ou a cabeça. Atrás deles havia as plataformas cobertas de flores. Minha guia tomou seu lugar diante da plataforma, que eu acabará de preencher, ao lado da cabeça de Rosa. Então pegou algo que parecia um pincel. Os outros 4 seguravam esponjas estranhas. Quando terminei a entrega, minha guia fez um sinal para o grupo. Todos colocaram suas mãos sobre Rosa. Cada um segurou uma de suas pernas, um de seus braços ou sua cabeça. Começaram a entoar um cântico gregoriano distorcido. As vozes se harmonizaram perfeitamente a uma escalada pentatônica. Minha guia começou a pentear o cabelo de Rosa. À medida que fazia isso, mechas de seu cabelo caíam de sua cabeça, arrancando pedaços do couro cabeludo junto. Recuei, cobrindo a boca com as mãos para sufocar um grito. Outros idosos pegaram suas ferramentas e começaram a esfregar o corpo de Rosa. Foi então que percebi que as ferramentas não tinham cerdas. Estavam cobertas de lâminas de barbear. As lâminas estavam rasgando a pele de Rosa, arrancando-a o corpo, espalhando pelo chão. Enquanto isso, Rosa abriu os olhos, começou a gritar. Era um uivo desumano e distorcido, vindo de algum lugar profundo de seus pulmões. O sangue encharcando o cetim sobre seu corpo e, de algum modo, tornou-se roxo à medida que se espalhava pelo tecido. E depois começou a pingar pelo chão, formando poças de uma tinta violenta e viscosa. Não tenho vergonha de dizer que saí correndo. E me senti enjoado. Meu estômago se contorcia de nojo e vomitei atrás de uma frigideira, no caminho até o carro. Quando terminei de tossir e engasgar, olhei para a sujeira do chão. Era uma poça de tinta violeta e espessa. Cobri o rosto novamente, mas puxei a mão de volta no mesmo instante que senti o líquido molhado em meus dedos. Eles estavam manchados de roxo. Com a mão limpa, abri a porta do passageiro e me sentei parcialmente no banco, deixando os pés do lado de fora. Abri o porta-luvas, peguei alguns guardanapos, esfreguei os meus dedos tentando remover o máximo possível daquela tinta. Peguei a minha garrafa de água, fiz um bochecho, cuspi no chão, repeti o processo até que a água deixasse de ficar roxa. Fiquei ali sentado, tremendo, com os meus olhos arregalados, por um tempo que eu não sei contar. O ritual que eu acabei de testemunhar continuava se repetindo na minha cabeça. Eu tentei afastá-lo, mas aquela imagem voltava, com toda aquela tinta violeta que ficava manchando os lençóis daquele altar. Quando finalmente
Eu lembrei de piscar, o sol estava se pondo. A viagem de volta para casa foi longa. Eu passei o caminho inteiro me perguntando como a minha vida tinha me levado àquele ponto. Quantas escolhas eu havia feito e por que eu havia feito? Porque algumas delas, porque nenhuma delas parecia ter importado. Por que eu estava destinado a acabar naquele lugar? Eu costumava acreditar em livre-arbítrio. Eu já não acreditava mais. As circunstâncias da vida são o que são. Elas nos fazem girar como uma bola dentro de uma máquina de pinball. Até que elas finalmente nos lançam nas sarjeta. A trajetória das nossas vidas foi decidida no instante que o universo nasceu. E a minha trajetória havia me levado até um culto, no meio do deserto, onde eu assisti uma mulher ser despedaçada diante de um ritual esotérico que eu jamais poderia esperar compreender. A decisão de continuar dirigindo na Southwest Sunsets não foi realmente minha. Também não foi causada pelas circunstâncias desesperadoras da minha vida. Embora elas certamente também tenham me levado até ali. A decisão foi tomada por causa de um sorriso radiante no rosto de uma recepcionista de minha idade em um escritório imundo de advocacia especializada em acidentes. Quando eu entrei no meu apartamento, subsidiado pelo governo, eu recebi a mensagem de Ana. Você pode vir amanhã? Eu suspirei. Claro. Que horas? Galera, se vocês não entenderam que esse final quando ele fez a entrega lá das flores pro advogado Cramunhão lá, demônio, basicamente ele falou sobre o problema dele. Provavelmente ele vai conseguir pegar a aposentadoria porque o advogado Léo é o demônio. Fazer um acordo com ele. Só conseguiu o contato de lá por conta das entregas. Então por isso que ele continua fazendo as entregas. E por conta disso que ele vai conseguir. Oh. Assim que ele voltou lá, a Ana, que ele fez as entregas lá, ligou pra ele e falou: você pode vir amanhã? Falou, claro, que horas? Então, mesmo ele presenciando todo aquele ritual, ele vai continuar. E por conta disso, ele conseguiu a aposentadoria dele e tudo mais. Ele vai conseguir. É isso, galera. Assim a gente encerra o nosso terceiro relato com essa explosão aqui. E se vocês gostaram desse estilo, né, de relato, eu posso trazer mais. São séries de relatos esses, tá? Então tem continuações desses estilos aqui. Se vocês quiserem, comentem aqui embaixo, deixem seu like. Digam pra mim que vocês estão curtindo, galera, esse novo formato que eu tô trazendo aqui no acervo pra vocês. Bom, então, muito obrigado. Tenham ótimos pesadelos. Eu vou ficando por aqui.